Tem uma série de jogos que a gente pode propor na escola que eu acho super interessantes e que são desafiadores em termos de processo mental e participativo. Vou dar algumas dicas aqui. Uma delas, pega uma história em quadrinhos interessante, colorida, visualmente interessante, tampa, pinta de branco todos os diálogos, deixa os balões, né? E distribui uma cópia para as crianças, para elas criarem os diálogos. Legal. Imaginarem a história. Ou faz o contrário. Pega uma história em quadrinhos, apaga todo o desenho, deixa só os balões na posição que eles estão, para elas complementarem. Pega uma história em quadrinhos, elimina o último quadro e pede para eles dizerem como que a história termina e criarem o fim da história. Ou corte a história em pedaços e peça para eles montarem como um quebra-cabeça. Dá até para brincar, ser provocativos, né? Pegar parte de uma história em quadrinhos e parte de outra e misturar, dizer que vai sobrar peça e para eles criarem, ou corta ali, pega uma Mônica qualquer, pega 2, 3 histórias, separa os quadros e pede para eles encadearem, criarem uma história nova, que não precisa necessariamente descobrir qual era a história. Poxa, que legal. Então, tem uma série de provocações criativas que dá para fazer com aquilo, que utiliza a própria estrutura narrativa. Ou você pega uma história que tem um primeiro e último quadro e pede para criar um quadro no meio. Tem um teórico americano de quadrinhos chamado Scott McCloud, que ele tem uma história que é assim. Ele tem uma história que ela começa com 2 quadros e ele vai acrescentando quadros no meio quase que infinitamente. Então, no primeiro quadro é um cara dirigindo um carro dizendo... a mãe dando a chave do carro a ele, né? E dizendo para ele, não vá beber e dirigir. E aí, no último quadro, tem uma lápide escrito, aqui jaz fulano, né? Aí você vai, isso é na internet, você vai para a versão seguinte da história, você tem esse primeiro quadro, o último, e no meio tem ele dirigindo o carro, passando na frente de uma loja de bebida, falando, eu acho que eu vou dar uma paradinha. E isso ele vai criando elementos antes, depois, entre esses quadros, e você vê que há uma história enorme se desdobrando entre o primeiro e o último. Se no quadrinho, esse tempo narrativo, como a gente falou, né, em boa parte acontece entre um quadro e outro, acontece dentro do quadro, mas também acontece entre um quadro e outro. Quanto de história que não existe ali naquele espaço em branco entre 2 quadros, né? Então, assim, tem 1000 possibilidades criativas, é um terreno muito amplo.